meninas! Voltando para mais um vídeo na semana. Se tudo der certo, quarta-feira, dia 1º de outubro de 2025, faltando 3 meses para o final do ano, o que eu quero trazer de mensagem hoje, que outubro é um mês muito importante, gente. Outubro rosa, é um mês destinado ao cuidado da saúde da mulher. E o que eu quero trazer para vocês nesse vídeo? A minha experiência, o que aconteceu comigo já relacionado à saúde da mulher. Eu tenho 38 anos, como eu já tinha dito pra vocês, e desde novinha, gente, eu sempre tive miomas no seio e miomas no útero. Então, assim, desde nova mesmo, sempre fiz acompanhamento. No seio eu tenho um que eu acho que eu tinha foi no meu primeiro plano de saúde que eu fiz e descobri. Então, acho que lá eu tinha 19 anos na época, quando eu fiz o primeiro exame e descobri ele. E a minha mãe, ela teve isso. Ela tinha um nódulozinho no seio, mas ele criou tipo uma bolinha cheia de água. E ela fez a punção e a princípio deu tudo certo. E no meu caso, desenvolvi esse mioma benigno, graças a Deus, e outros que vieram no decorrer dos anos. Então eu sempre tive miomas no seio. Até que um certo dia eu fiz a transvaginal, mas aí eu já tinha um pouco mais de idade. Eu fiz a transvaginal e na transvaginal apareceu que eu tinha um mioma intrauterino, que é aquele que dá na parede, não quero estar falando besteira, mas pelo que eu entendi, ele dá na parede do útero pelo lado de fora. Então, assim, ele apareceu ali e foi algo muito rápido, assim, que ele cresceu muito rápido. E foi do dia pra noite. Então, o que acontece? Ele tava ali, daí eu fiz e até não me lembro muito bem, assim, de quando eu me dei por conta que ele tava ali, certo? Acho que o médico na hora me falou, não, é tudo certo, né? Tranquilo, não tem perigo. Igual o seio e eu não dei muita importância. Só que quando eu voltei pra fazer de novo, ele já tava crescido. E só que eu não me dei por conta disso, assim, na verdade, o que aconteceu? Eu deitava, e quando eu deitava, eu apertava, assim, a minha... aqui um pouco em cima, assim, do quadril, né? Apertava, e eu sentia que tinha uma bola ali. E não era uma bola pequena. Então, quando eu deitava na cama que o corpo estabilizava, eu sentia que ficava aquele caroço que mexia de um lado pro outro. E eu comecei a achar estranho, porque não tinha de um lado e tinha do outro. E eu comecei a notar aquilo, não sabia o que era, e aquilo foi me incomodando, e eu marquei o médico. Fui ver, e eu tava com um mioma gigantesco. Ele era do tamanho de uma laranja de umbigo, ele era assim, ele era bem grande. E eu me lembro que eu fiquei assim em choque, né? Eu disse, gente, como assim, né? Como que eu tô com um mioma desse tamanho? E até me lembro que na época que eu tava indo em tratamento, que ele tava pequenininho, uma doutora disse pra mim assim, se tu quiser engravidar, tu tem no máximo 1 ou 2 anos pra engravidar. E eu vim com aquilo assim, meu Deus, foi como se o chão tivesse aberto na minha frente. Nunca, uma coisa é tu optar não ter filhos, e outra coisa é alguém te dizer que tu não pode ter filhos. Então, assim, tu fica, diferente. Então, e eu vim pra casa, assim, pensando, eu fiquei triste, fiquei chocada, fiquei chateada. Naquele dia, assim, pra mim, meu Deus, né, realmente, assim, foi algo que eu não esperava, assim, ouvir. E aquilo ficou durante a noite me incomodando. E no outro dia de manhã, eu acordei e pensei comigo, cara, ok, tá tudo certo. Se é pra ser, vai ser. Se não é pra ser, não vai ser. A gente que tem Deus no coração, a gente sabe que pra Deus nada é impossível. Então, simplesmente eu pensei nisso e é isso. Pra Deus nada é impossível. Então, se tiver que ser. Se um dia eu tiver que vir a ser mãe, Deus que vai dizer se sim ou não. E tá tudo certo. Então, por isso que eu digo que hoje não é algo assim que, ai meu Deus, não é um sonho da minha vida ser mãe. Nunca vislumbrei isso, que nem tem mulheres que vislumbram isso. E eu nunca fui essa pessoa, mas não tenho nada contra a maternidade, mas nunca vislumbrei isso.
Então, realmente, assim, é algo que eu trato muito tranquilamente. E eu sei que eu tava com aquele mioma gigantesco. E o que aconteceu? Passou um tempo, eu troquei de médico. Aí eu tinha conseguido um plano de saúde em uma outra empresa que eu comecei a trabalhar, que daí já era um plano melhor. E eu fui num médico que tratou a minha mãe há muitos anos atrás, que tinha tirado o útero da minha mãe. Que a minha mãe também, ela teve aquele que é hemorrágico, que eles chamam no útero, né? Que a pessoa começa a menstruar e não para mais. Até que ela chegou, só que ela já tinha idade, já tava nos seus 50 anos, 40 e poucos, quase 50 anos. E ela tirou o útero. E nesse meio tempo eu pensei, quem sabe de repente, né, eu for lá nele, assim, ver a opinião dele, o que ele acha, né? E eu fui na cara e na coragem. Cheguei lá, levei meus exames, falei com ele, e ele na hora, ele disse, não, a gente tem que operar, e a gente tem que tirar. E eu, meu Deus, me apavorei, eu disse, Jesus, só que daí neste meio tempo, eu tava nesse projeto de academia, já tava melhorando, já tava vendo, né, já tava vendo sinais de melhora no meu corpo, já tinha emagrecido. Então, assim, eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer? Enfim. Aí ele disse, não, a gente vai fazer uma cirurgia, enfim. E daí a gente marcou a cirurgia. E eu fiz a cirurgia. Só que quando eu fiz a cirurgia, eu tirei esse mioma que era gigantesco. E eu tirei mais, agora eu não lembro o número certo, mas vamos chutar, 15, 16, 17 miomas pequenininhos. Então eram vários miomas desse tamanho assim. Vários. Então tem a foto dele que ele tirou, que ele até disse assim que ele ficou chocado com a quantidade que eu tinha. E eram muitos, né? E eu fiz uma cirurgia com corte. Então, assim, ficou um corte de cesárea. E ali barrou o meu desenvolvimento na academia. E tá tudo certo, né? A gente, na época, assim, eu fiquei pensando, fiquei um pouco triste porque eu tinha medo que eu me desmotivasse nesse meio tempo. E realmente, assim, quando eu vim pra casa, que eu olhei o corte na minha barriga, gente, fiquei chocada. Eu disse, meu Deus, que coisa mais horrível. Isso nunca vai voltar pro lugar, isso não vai melhorar nunca, isso vai ficar esse corte horrível na minha barriga e enfim. E, só que não, ele hoje, graças a Deus, ele é um quartinho desse tamanho, assim, ele encolhe, né, a pele trabalha bem, assim, então ficou super bom. E eu com 1 mês e meio que eu fiquei parada, não fiz nada de exercício, então eu já tava criando uma massinha, aí eu emagreci mesmo, assim, porque daí o pouco que eu tinha criado de massa muscular eu perdi totalmente, então eu fiquei bem magrinha. E eu me lembro que eu na época, assim, daí eu disse, não, vou voltar com um pouco que eu posso fazer. Aí eu voltei fazendo uma extensora com 10 quilos, fazendo uma caminhada, fazia um superior com pouco peso, e assim eu fui indo até dar mais ou menos os 2 meses, 2 meses e meio. Aí quando chegou nos 3 meses que eu já me sentia à vontade, daí eu comecei a subir meu peso de novo. Claro que tinha alguns exercícios que eu não conseguia fazer. A elevação pélvica eu não conseguia fazer, né, porque machucava, então, né, super compreensível. Teve outro que eu não consegui, que era aquele que a gente faz o apoio, que a gente fica com o corpo de lateral. Meu Deus, parecia que meu útero ia cair, cair pro lado, né? Então era bem complicado fazer, eu não fazia. Nunca fui muito de fazer esses exercícios assim pra abdômen, né? Então não mudava muito a minha realidade. Mas me incomodava bastante. Então, assim, eram alguns que eu tinha que evitar, porque me incomodava bastante. Mas o que eu trago hoje é isso, gente. Graças a Deus, assim, até agora, acho que uns 2, 3 anos atrás, eu fui fazer a do SEI, que daí eu faço anualmente, eu faço esse acompanhamento pra ver se aumentou, se cresceu, assim, né? E daí eu fiz a ecografia mamária. E esse primeiro que eu tinha, que eu falei pra vocês lá dos meus 18 anos, lá no inicinho, ele tinha dado uma crescidinha, assim, diferente. Ele criou, tipo, uma pontinha diferente. E o doutor pediu que eu investigasse, que ele tava ganhando uma proporção diferente, então ele pediu pra mim investigar. E eu investiguei e, graças a Deus, continuou ele sendo ali, né, benigno, ainda bem, né, graças a Deus, e assim vai continuar sendo. E só que em contrapartida eu fiz uma eco transvaginal. E na eco transvaginal já apareceram 2 miomas pequenininhos de novo. Só que o que acontece, né? Pode ser que tenha sido algum resíduozinho que tenha ficado
dos outros, né? Que eram muitos, então, de repente, alguma raiz, alguma coisa que ficou ali, não sei explicar cientificamente falando, né? Estou chutando, mas enfim, eles estão ali e eu tô fazendo esse acompanhamento de novo. E é isso que eu quero trazer pra você nesse vídeo hoje. Eu quero que vocês se cuidem, mulheres. Vocês precisam cuidar da saúde de vocês. Isso é um ponto que eu vou tocar muito, assim. Vocês precisam cuidar, entendeu? É importante. Eu sei que às vezes as mulheres dizem, ai, mas o médico não me pediu. Mas não custa nada tu perguntar pra ele, ó, quando que vai ser a primeira ecografia que eu vou fazer? Quando que vai ser a primeira transvaginal? Quando que tem que ser? Perguntem, questionem, corram atrás. Não esperem o médico vir até vocês. Não, gente, a gente vai no médico, entendeu? O médico tá lá pra te responder as tuas perguntas. Isso tem que ficar claro pra vocês. Então, assim, vocês precisam ir, vocês precisam investigar, vocês precisam entender o processo e vocês precisam perguntar pra ele quando que vai ser, como que vai se dar esse processo, eu vou fazer algum acompanhamento, é necessário, e vocês precisam perguntar, certo? Então, nesse vídeo de hoje, é isso que eu quero trazer pra vocês, a minha experiência, como foi, e que eu torço que vocês não sejam nunca, né, tenham que passar por uma situação dessas que eu passei, e se vocês já passaram, se vocês já enfrentaram, vocês sabem o quanto é difícil, e o quanto que é difícil pra mulher, né, ela ter que perder cabelo, entendeu? E outras coisas que a gente sabe do tratamento que não é fácil. Então, assim, não deixem chegar num extremo, não deixem chegar neste momento, investiguem antes, vão no médico se vocês têm plano de saúde, gente, plano de saúde é pra ser usado. Então, utilizem o que vocês puderem. O SUS tá aí também, com as limitações dele, e mesmo assim ele consegue ceder esses exames para vocês. Então procurem ajuda. Essa é a mensagem que eu quero trazer para vocês hoje de uma experiência. Porque esse tempo eu tava conversando com umas amigas minhas no serviço e quando eu falei que eu fazia esses acompanhamentos, elas ficaram assim, como assim, né? Tu faz acompanhamento? Nunca fiz. Mulheres que tinham 30 e poucos anos, nunca tinham feito exame. Então não cheguem nesse tempo, não cheguem nesse momento. Quero que vocês façam, que vocês procurem e que vocês perguntem pro médico. Ele vai dizer pra vocês, precisa ou não precisa. Mas perguntem, questionem, certo? Essa é a minha mensagem que eu quero deixar pra vocês hoje. Espero que vocês possam ter um outubro lindo e abençoado, um outubro maravilhoso e que a gente possa estar junto aí nesse mês, conversando mais, trazendo mais dicas. Se vocês tiveram uma história igual a minha, se vocês estão passando por isso, deixem nos comentários, se inscrevam no canal, gente, precisa que vocês se inscrevam no canal, deixem o like de vocês, deixem o comentário de vocês, vai ser um prazer enorme pra mim ver que vocês estão interagindo comigo, que vocês estão gostando do meu conteúdo, certo? Um grande beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo.